Bom dia, gente. Voltando para nossas funções sintáticas maravilhosas, né? Uma melhor do que a outra, não tem para onde correr. Nós vamos agora analisar a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do objeto, tá bom? Lembrando que na nossa última aula nós falamos bastante sobre adjunto adnominal, que pode ser também um adjetivo. Adjetivo ou locução adjetiva pode exercer função de adjunto adnominal, pode exercer função de complemento nominal e também ele pode exercer função de predicativo, certo? Tudo que é característica pode exercer função sintática diferente. Então, nós vimos na aula anterior adjetivo como função sintática, tendo como função sintática adjunto adnominal ou complemento nominal. E hoje nós vamos continuar vendo as características, ok? Só que nós vamos analisar a função sintática diferente que ela pode ter. Ela pode ser um adjunto adnominal, nesse caso aqui nós vamos ver adjuntos adnominais do objeto, ou predicativo do objeto, ok? Sempre lembrando que os dois serão adjetivos, ok? Então, a classe gramatical que nós estamos vendo são os adjetivos. As funções sintáticas dentro da frase é que são diferentes. E é essa que nós vamos ver, porque nós estamos ainda em sintaxe, tá bom? Vamos lá. O professor castigou o aluno culpado. Eu tenho, sempre quando eu estou falando em sintaxe, primeiro eu tenho que ver o verbo. Professor considerou o aluno culpado. Primeiro eu tenho que ver o verbo. Ok. Vi o verbo, eu vou achar o sujeito. Sempre tendo essa etapa. O verbo atribui informação sobre o professor o sujeito. Ok. Quem castiga alguém. Quem foi castigado foi o aluno. Então, o aluno é o objeto direto. O professor considerou. Quem considera algo ou alguém. Nesse caso, ele considerou alguém. Então, alguém aqui é o aluno. Aluno é o objeto direto. Beleza. Só que nós temos uma característica para esse aluno. Nós temos a palavra culpado caracterizando aluno. Para a palavra que caracteriza é adjetivo. Então, eu tenho aqui culpado caracterizando aluno. E aí, esse adjetivo é que pode ser adjunto adnominal do objeto, ou um predicativo do objeto. Qual que é a diferença? Vamos lá. Adjunto adnominal é aquele que fica junto, muito junto de um substantivo. Ele é quase indissociável do substantivo, tá bom? É uma característica permanente. Então, ele é uma característica tão forte que ele é uma característica permanente. O predicativo do objeto, ele já carrega uma característica transitória, tá? Porque ele não está muito junto ali. Então, a característica que ele vai trazer é uma característica transitória. Ou seja, quem vai dar essa característica para o objeto será o sujeito. Então, vamos analisar? O professor castigou o aluno culpado. Aqui, culpado, quem deu essa característica foi o sujeito? Não. Se o sujeito não deu essa característica, quer dizer, então, que essa característica ela é própria de quem? Do aluno. Então, essa característica ela está junto, tão junto que ela é indissociável com a palavra aluno. Então, esse culpado aqui é um adjunto adnominal do objeto. O professor considerou o aluno culpado. Agora, culpado
foi uma característica que foi atribuída através de quem? Quem falou que o aluno era culpado? O professor. Então, esse culpado aqui, ele é uma característica que veio através do sujeito. Característica que vem do sujeito é uma característica transitória. Então, eu tenho aqui um predicativo do objeto. Ok? Vamos ver os próximos exemplos. O candidato achou a prova difícil. Verbo achou, sujeito candidato. O candidato gabaritou a prova difícil. Verbo gabaritou, sujeito candidato. Aqui nós temos o objeto. Quem acha, acha algo ou alguém. O que foi achado? A prova é o objeto direto. Quem gabarita, gabarita algo. A prova foi gabaritada. Então, eu tenho aqui um objeto direto. Difícil é a característica da prova. Só por essa definição que eu acabei de dar sobre a característica, sendo ela dada pelo sujeito ou não, você já consegue identificar qual que é o adjunto adnominal ou o predicativo do objeto? Acho que sim, né? O candidato achou a prova difícil. Aqui, quem caracterizou a prova como difícil foi o candidato. Então, se a característica partiu do sujeito, isso daqui é um predicativo do objeto. O candidato gabaritou a prova difícil. Agora, esse difícil não veio direto do candidato. Não é uma característica que o candidato deu à prova. Ele gabaritou a prova difícil. Essa característica, ela é própria e ela veio junto só por causa do substantivo e do objeto. Então, ela está aqui totalmente indissociável, inseparável do objeto. Então, ela é um adjunto adnominal do objeto. Ok? Muito fácil, né? Eu tenho aqui um macetinho que é uma prova real para a gente poder ter certeza do que é adjunto adnominal e predicativo do objeto. Então, nós vamos pegar o objeto e substituí-lo por pronomes oblíquos, tá? Pronome oblíquo, o, a, os, as, lo, lá, beleza? Pronome oblíquo. Refazendo a frase, substituindo o objeto pelo pronome oblíquo, se a característica permanecer na frase, essa característica é um predicativo do objeto. Se essa característica sumir na frase, ou seja, se ela for para dentro do pronome oblíquo, esse é mais um exemplo e mais uma prova que essa característica ela está tão junta com o substantivo ali que ela vai junto até dentro do pronome, tá? Então, o professor, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir o objeto por o pronome oblíquo. O professor castigou, aí eu vou substituir o objeto pelo pronome oblíquo, ó, castigou o. Tem lógica eu colocar o culpado aqui? O professor castigou o culpado. Sendo que esse o, ele é um pronome oblíquo? Não. O culpado aqui, ele foi para junto, tá bom? Para dentro do pronome, junto com a palavra aluno. Agora aqui, olha. O professor considerou o, substituindo de novo, o professor considerou. Agora, vê se essa característica ela não precisa estar ali presente para o significado da frase ficar completo. O professor considerou ele aqui. Então, o professor considerou o culpado. Portanto,
Quando eu substituo o objeto pelo pronome oblíquo, se na frase pedir a presença, exigir a presença da característica do adjetivo, esse adjetivo eu tenho certeza que ele é um predicativo do objeto, ok? Se dentro dessa nossa troca o adjetivo sumir, não for necessária a presença dele, aliás, se eu colocar, fica estranha a frase, quer dizer que esse adjetivo é um adjunto adnominal. Vamos ver a próxima? Ó, o candidato achou, agora eu vou substituir o objeto pelo pronome, achou-a. Vê se seria a mesma coisa que eu estou falando. O candidato achou a prova difícil. O candidato achou-a. Fica vazio. Achou a prova o quê? Aí eu sou obrigada a colocar, porque achou-a difícil. Por que eu sou obrigada a colocar aqui? Porque essa característica quem deu foi o sujeito. O sujeito continua aqui. Então a característica que ele deu também tem que permanecer. Então, ó, se eu troquei o objeto pelo pronome e a característica permaneceu, essa característica ela é predicativa. Vamos lá. O candidato gabaritou-a. Certo? O candidato gabaritou-a. Vê se tem lógica eu escrever. O candidato gabaritou-a difícil. Não. Se o adjetivo ele não permanece na frase, quer dizer que ele se juntou a tal ponto ao seu substantivo, ao seu nome, que ele ficou indissociável. Ele é um adjunto adnominal. Ele está ali tão junto que ele foi até para dentro do pronome junto com o seu substantivo. Ok? Facinho, né? Eu espero que tenham compreendido.